com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também eu quero cumprimentar a todos que estão nas suas casas agora, a todos que estão nesse momento assistindo pelo YouTube e pela live da Igreja Tabernáculo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Sabemos que eu estava falando com a nossa turma, nós não podemos parar com as lives. A quantidade de pessoas que têm aceitado Jesus, conhecido o ministério, vindo, conversado com a gente, nós queremos só louvar a Deus por isso. Se o diabo pensou que ele iria nos parar, se o diabo pensou que ele iria tirar a força da igreja, ele ficou muito decepcionado, porque agora nós voltamos mais fortes do que nunca, e nós estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia! Nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos beijar, nossas mãos não podem se tocar, mas o nosso espírito está junto, o nosso espírito está junto para adorar a Deus. E eu só posso adorar, e eu só posso glorificar, e eu só posso bendizer o nome do Senhor. Jesus está aqui, e eu quero que você, como igreja do Senhor, irmãos, eu não sei vocês, mas havia uma tristeza no meu coração, uma tristeza. Senhor, meu Deus, quantas pessoas precisam de Ti, quantas pessoas necessitam de estar cultuando junto, porque é diferente, não é, irmãos? É diferente a unção, a gente está aqui, o louvor. Quantas vezes, né, turma, nós estivemos aqui fazendo esse louvor, fazendo essas lives sozinhos, e hoje é uma alegria para nós ver você aqui, para a glória de Deus, um número bem reduzido, mas nós estamos aqui para adorar a Deus, amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo toque a tua vida, e aí aonde você está, você pode olhar para alguém e dizer: Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Deus te cubra com o sangue dele, aleluia. E você pode se assentar. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus de quem está feliz. Oh, coisa boa é estarmos na presença do nosso grande Deus. Queridos, nós temos hoje uma palavra, e essa palavra é uma palavra de júbilo. Mas eu quero louvar a Deus, porque o pastor Sérgio Filho já pregou aqui no primeiro culto, e ele deve ter falado do tempo de Pentecostes, 60 dias depois que o povo atravessou a terra do Egito e se encontrou ali de uma maneira gloriosa na presença do grande Deus. Após a morte de Jesus, acontece então o poderoso dia de Pentecostes, que simboliza hoje. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ver o Pentecostes descer na terra. Hoje é o dia que se inicia os atos do povo de Deus na terra, porque o livro de Atos ele não acabou. E nós vimos ali no livro de Atos 2 que línguas foram descidas naquele lugar na reunião do povo, e o povo foi cheio do Espírito Santo, e eles puderam testemunhar de Cristo por onde passavam. E eu quero louvar a Deus por esse dia de hoje, por esse dia de Pentecostes que simboliza hoje. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos retornando no dia de Pentecostes na presença do Senhor. Eu quero lhe dizer que essa pandemia, você não vai sair dela como você entrou. Você vai sair melhor. Nós vamos sair melhores, porque o Senhor trará uma unção melhor sobre nossas vidas. O Senhor trará vida. O Senhor vai trazer algo novo para nós, e eu só posso adorar por isso. Então eu quero deixar bem claro, hoje é o dia de Pentecostes, o dia de avivamento, o dia de labaredas de fogo, o dia de fogo descendo do céu. Está tudo muito parecido com os acontecimentos bíblicos.
o anjo da morte não conseguiu penetrar a nossa casa e nem vai penetrar a nossa casa. O anjo da morte não vai penetrar a sua casa. Acredite! Acredite! Nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer. Minha oração é que nenhum dos nossos membros, ninguém, contrai essa malignidade dessa doença. Nós vamos crer no que a palavra diz, que as nossas portas estarão abastecidas pelo sangue de Jesus. E a onda da morte, o espírito da morte não vai poder adentrar as nossas casas. Eu posso ouvir um amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje, eu quero trazer uma palavra que tem ardido no meu coração. E eu quero trazer nessa noite de volta essa palavra. Eu já preguei ela aí umas 2 vezes essa semana, mas eu quero trazer de volta essa palavra. Eu já fiz um áudio com ela, mas o Senhor tem falado tanto comigo sobre essa palavra. O Senhor tem me despertado a entender que as nossas ações precisam ser mudadas. Diga comigo, eu preciso mudar as minhas ações. A sua Bíblia aberta então no livro de Jeremias, capítulo 18, por gentileza. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero nesta noite ler com você Jeremias capítulo 18. Essa palavra, ela fala do oleiro fazendo um vaso novo. E hoje nós estamos aqui nesse culto das 7 para dizer que você vai sair daqui um vaso novo com ações novas. Amém? Porque é tudo o que nós precisamos, meus amados, nesses dias. Nós vimos que antes de tudo isso acontecer, nós vimos muita coisa. A igreja vinha passando por muitas situações, muitos ministérios difíceis, problemáticos, o reino sendo pregado de uma maneira podre, a igreja do Senhor sofrendo, e também a igreja do Senhor não foi transformada, muitos sem transformação. E é momento da gente voltar à casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que nós obtemos transformação. Eu e você, para carregarmos o nome de Cristo, é preciso sermos transformados. Irmãos, eu me arrepio de pensar em situações que nós estávamos vendo acontecer, situações que a igreja poderia ter se levantado e dito: não, eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso concordar com coisas que não condizem com o poderoso nome de Jesus e com a sua palavra. Mas nós vimos muita coisa suja, muita coisa podre acontecer no meio da igreja. De uma forma geral eu estou falando. A igreja, a noiva de Cristo. E o Senhor tem clamado para que a sua noiva se lave no sangue do Cordeiro, que as suas vestes sejam limpas, que as suas vestes sejam alvas como a neve, que não tenha rugas, mas que sejam chapiscadas pelo sangue de Jesus. Mas eu tenho certeza que depois de tudo isso que a gente está vivendo, esse desespero, quarentena, presos dentro de casa, comércio passando pela maior dificuldade e luta, pessoas morrendo de fome. Meu Deus, temos visto pessoas na porta da igreja pedindo comida, pedindo socorro, idosos pedindo misericórdia. Nós passamos por algumas dificuldades e eu dizia para mim mesmo: Deus, eu não esperei estar viva para ver o que eu estou vendo. Eu não esperava ver o que nós vimos. Nós não podíamos aceitar quase 30 mil mortos
em nossa nação. Essas são as estatísticas para essa semana. Mas o sangue de Jesus tem poder. E nós não vamos perder o foco. O nosso foco é Deus, Jesus e a sua palavra. E a igreja tem que sair melhor do que entrou. A igreja tem que sair renovada pelo sangue de Jesus. A igreja tem que sair dessa situação, dessa pandemia, dessa vida que nós estamos vendo acontecer. A igreja tem que sair melhor. Misturou pandemia com política, e nós estamos vendo assim o Brasil caminhando para o fracasso. Mas nós, não se iluda, Deus vai agir dentro de pouco tempo, e a nossa nação será uma nação reconhecida como a nação próspera, abençoada, de um povo próspero e de um povo abençoado. E nós estamos vendo o diabo lutando. O diabo lutando para tirar a nossa fé, para que nós venhamos acreditar que o comunismo vai entrar em nossa nação. Não vai! Há uma promessa para a nossa nação. Nós estamos vendo uma situação caminhando para a gente perder o rumo, para a gente ficar desacreditado. Mas nós não cremos no que vemos. Nós cremos em nosso Deus, nós cremos naquilo que vem do céu, e nós somos um povo guiado pelos céus. E eu estou orando assim: Deus, conspira os céus ao nosso favor, conspira os céus ao nosso favor. Deus, é a igreja que precisa de socorro, mesmo uma igreja que tem passado por tantas lutas, mas existem os fiéis que estão no meio da igreja e que querem ver o milagre, que querem ver a diferença. Então, queridos, Deus, diante de tudo isso, me levou a um lugar. Deus me levou para a casa do oleiro. O Senhor me fez um dia de manhã, essa semana, em oração na minha casa. O Senhor me fez descer a casa do oleiro. E eu falei: Deus, essa palavra é tão conhecida. Eu nasci na igreja, eu escuto tanto essa palavra. O que tu queres tirar para mim nessa palavra? O que tu queres falar comigo dentro dessa palavra? A casa do oleiro, Jeremias capítulo 18. Abra a sua Bíblia. A casa do oleiro. Eu quero que você leia comigo essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Foi isso que Deus fez comigo. Levanta-te, Noelma, e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nós sabemos que o oleiro é aquele que faz vasos de barro. E é lindo a construção do vaso. E nós sabemos que o oleiro aqui representa Deus. E o vaso, o barro, representa a igreja. Representa nós. E o Senhor disse: ei, vai lá na casa do oleiro. Desce lá na casa do oleiro. E o vaso, olha que coisa linda. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Nesta noite nós vamos ser quebrados. Porque quando é quebrado, há uma promessa aqui que a gente vai ser feito de novo. E eu quero ser feito de novo. Eu estou procurando ser feita de novo, ser feita de acordo ao padrão de Deus. Como é que Ele quer que eu seja? Como é que Ele quer que você seja? Como que Ele quer que nós sejamos? E vamos seguir.
E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vamos ser quebrados e reconstruídos nessa noite. Então veio a minha palavra do Senhor e disse: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós vamos trocar a casa de Israel pelo nosso nome. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor e diz: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Noelma? Assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Assim você é na minha mão, Noelma. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação contra tal falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizeram mal diante de meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado e que ia fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Gente, descer na casa do oleiro. Escute bem o que Deus está falando com a igreja. Nós vamos descer na casa do oleiro hoje, porque o Senhor vai nos quebrar, vai nos fazer de novo e vai trazer a essência de Deus para as nossas vidas. Quantos creem podem dar um amém? Vocês estão me entendendo? Esse é o versículo chave de hoje. Descer a casa do oleiro, porque Deus tem algo a fazer. E sabe o que Deus quer fazer? Assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e um plano e um projeto contra vós. Mas olha o que Deus fala: convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho. Olha a solução para a gente mudar, sair da casa do oleiro transformado. Convertei-vos do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e melhorai as vossas ações. O que Deus quer falar com a gente hoje é que eu e você precisamos melhorar as nossas ações e os nossos maus caminhos nesses dias que se prosseguem. Passamos por uma pandemia, estamos vivendo um momento difícil na nação, na política. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade, momento de que fome já está chegando às portas. Mas há uma promessa para a igreja do Senhor que desce à casa do oleiro. Há uma promessa do Senhor que se coloca para ser quebrado diante do oleiro. E a promessa é: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Convertei-vos e saiam da ação do jeito que vocês vêm fazendo. Eu tenho novas ações para vocês. Você vai descer na casa do oleiro hoje, porque o Senhor quer te reconstruir. Diga: reconstruir. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, melhorai dos seus maus caminhos e das vossas ações. Deus está te chamando à casa do oleiro para mudar as suas ações para melhores. Ações que serão pautadas a partir de hoje pelo céu. Quantos creem? Eu creio. Deus, depois que eu ouvi essa palavra dentro do meu espírito, eu falei: Deus, eu quero ser moldada de acordo ao desejo do céu para a minha vida. Aleluia. Ações que serão pautadas pelo céu.
Eu quero lhe dizer que nós estamos, nesses dias, nós vivemos assim, ó dia, ó céus, por que tem acontecido isso comigo? Por que aconteceu tal coisa comigo? Por que nós estamos vivendo isso? Por que fulano fez isso comigo? Por que eu tive uma infância assim? Por que a doença veio e bateu na minha porta? Por que a vida está tão feia, tão azeda? Por que fulano está prosperando e por que eu não estou prosperando? Aleluia. Não culpe a vida. Não culpe a vida. Não culpe os céus. Não culpe as pessoas. Tem ações diferentes a partir de hoje. Você veio aqui para ouvir que Deus quer mudar as suas ações. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2. E nesse mesmo livro também o Senhor diz: o sol nasce para o justo e para o injusto. Não tente culpar os céus, não tente culpar as pessoas. Deus sabe de todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 2, 9, versículo 2 diz: tudo sucede igualmente a todos. Se você puder abrir comigo essa palavra gloriosíssima. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Quem pode abrir comigo? Diz assim, 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e o mesmo sucede o bom ao mal, ao puro como ao impuro, assim também aos que sacrificam como ao que não sacrifica. Mas tudo acontece igual. E eu vejo muitas pessoas questionando e brigando e falando e chorando e dizendo: Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que meu filho ficou assim? Por que meu marido me traiu? Por que as portas se fecharam? Por que a minha geladeira está vazia? E por que é daquele fulano que não te conhece, que não é crente, que é isso, que é aquilo, está lá? Gente, vamos parar por aqui e mudar as nossas ações? Deus faz o que lhe apraz, porque Ele é soberano e nele tem autoridade e o poder de fazer todas as coisas, amém? Então a palavra do Senhor, ela nos ensina, a palavra do Senhor, ela nos ensina que o sol nasce para o justo e para o injusto, de qualquer forma. E a gente precisa entender umas coisas, precisamos entender umas coisas. Que a vaca que dá o leite, essa vaca também dá coice, sim ou não? A abelha que tem ferrão, ela também dá o mel. O sorriso que formam as rugas, por onde a gente encontra pessoas enrugadas. E a gente sabe que a dermatologia explica que o sorriso, as caretas da gente, elas trazem rugas. E olha que coisa linda que eu aprendi. As rugas, é por essas rugas que as lágrimas da maturidade vão estar descendo. Quando eu olho para as minhas rugas, a partir de hoje, eu não vou ficar triste, não vou condenar o tempo, eu vou dizer assim: essas marcas, essas rugas me lembram que a maturidade está sobre mim, está chegando, está em mim. Amém? Lembre-se, a gente precisa se lembrar, a gente precisa acionar a nossa memória. Nós precisamos trazer à lembrança tudo aquilo que nos dá subsistência na presença do Senhor, que nos dá vida, que nos dá força, que cuida da nossa caminhada. Então lembre-se, acione a sua mente. Lembre-se, tem muitas coisas boas chegando para a igreja. Eu acredito. Tem coisas
coisas boas que estão chegando para você. Deus não se esqueceu de nós. Por mais que a gente esteja vivendo tudo isso, eu acredito que Deus vai mudar tudo, porque Ele é Deus. Lembre-se, tem coisas boas chegando ao teu favor, meu irmão. Não será o Covid-19 que vai nos matar. Não será. Aleluia. Tenha certeza que o seu futuro é muito melhor do que o seu passado. Diga, eu tenho certeza que o meu futuro será muito melhor que o meu passado. Aleluia. Seja grato, meus amados, por tudo o que você viveu até hoje. Seja grato. Se passei fome, glória a Deus. Se fui traída, glória a Deus. Se fui machucada, glória a Deus. Deus, eu te sou grato por tudo que já vivi até hoje. São essas ações. Lembre-se que nós estamos falando de ações, que Deus quer mudança das nossas ações. Irmãos, esse final de semana eu vivi uma coisa tão triste. Acompanhei uma situação triste. Uma coisa triste, meu Deus. Pessoas que são doentes da alma, que não se curam, e aquilo que está aqui dentro se perturba a vida inteira. E as ações dessas pessoas são cada dia pior. Ei, você é um crente, e é no sangue de Jesus que a gente encontra a libertação, a cura da nossa alma, a mudança das nossas ações. Irmãos, eu posso dizer para vocês que se o Senhor, eu creio na psicologia, sei que a gente precisa chegar lá, sei que a gente, tem dia que a gente vai precisar de um psicólogo, tem dia que pessoas aqui vão precisar. É normal a gente viver o bate-papo do psicólogo com a gente, se bem que eu não tenho muita paciência, mas tem muita gente que precisa. Mas a gente precisa entender que quem cura as nossas emoções é o Espírito Santo de Deus. Porque do mesmo jeito que Ele quer as nossas ações mudadas, Ele quer também curar as nossas emoções. E aonde é que acontece isso? Na casa do oleiro. É na casa do oleiro que acontecem as transformações na nossa vida. E a igreja do Senhor não entende isso. Às vezes não entende. E eu acompanhei esse final de semana uma pessoa doente da alma, que fica remoendo. Gente, eu não preciso trazer o meu passado, porque o meu passado não me interessa mais. Hoje é o passado que eu tanto temia. Hoje é o futuro que eu temia no passado. Vocês estão me entendendo? E onde é que você está hoje? Onde você temia? Eu estou na presença do Senhor, dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, reconstruindo a minha vida, e vim aqui hoje para mudar as minhas ações. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, uma pessoa que teve tudo de bom no passado, teve uma vida, mas o diabo foi lá, amarrou a mente dela em situações pequenininhas. E ela deixou aquelas situações crescer no coração, e hoje se tornou uma mulher frustrada, doente da alma e perseguida pelo diabo. Porque toda pessoa que não se deixa ser curada, ela se torna uma pessoa perseguida pelo diabo, porque todos os dias o diabo vai bater na porta, trazendo o passado. Mas Deus hoje, através da minha confiança, da minha fé, hoje Ele quer mudar as vossas ações. E eu desço, meu Pai, na casa do oleiro. Pode quebrar e me fazer de novo. Essa é a nossa oração. Aleluia. Tem muita coisa boa chegando da parte de Deus para a igreja nesses dias. Eu também creio. Não seja ingrato, meu amado. Seja grato por tudo o que você já viveu até hoje.
Sabe o que eu quero lhe ensinar? A gratidão coloca tudo no controle de Deus. Diga comigo, a gratidão coloca tudo no controle de Deus. Então, quando agradecemos, tudo vai para o controle de Deus. Você já viu um coração grato ser perturbado? Mas você já viu um coração amarrado, duro, que não agradece a nada, que tudo conspira para o mal? Esse coração não traz a glória de Deus para perto dele. Quando agradecemos, meu irmão, deixa eu lhe abrir seus olhos hoje. Quando você agradece, aquilo que é mal se torna bem. Tudo o que é mal se torna bem. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Adoração, meu irmão, é quando você sai do controle de sua vida para que Ele seja o centro da sua vida. A gente desce na casa do oleiro para mudar as nossas ações na nossa adoração e na nossa gratidão. Aleluia. Sabe Abacuque? Que a gente passou essa pandemia todinha cantando aquele louvor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Sabe qual foi o cenário que o profeta Abacuque estava vivendo quando ele levantou essa canção? Era um cenário de choro, de perda. O livro de Abacuque conta que ele estava chorando pela injustiça do povo. Mas lá na frente, um coração grato, um coração que está na presença do Senhor, lá na frente, você vai ver este mesmo homem que começa chorando o livro de Abacuque, você vai ver esse homem dizendo: ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Você vai para a casa do oleiro para aprender a se alegrar. Você vai para a casa do oleiro para aprender a se alegrar. A gratidão, meu irmão, diz: sempre estará escuro antes de amanhecer. A noite mais longa sempre acaba, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, diga comigo, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Creia, eu declaro, a noite na tua vida está chegando ao fim. A alegria está chegando pela manhã. E eu quero lhe dizer uma coisa: se não existe felicidade na tua vida, aqui hoje você vai ter que ser feliz. Eu creio assim. Sabe, na vida, quem perde o telhado ganha o quê? As estrelas. Aleluia. Hoje, meu irmão, hoje é o amanhã que você tanto temia ontem. A abelha que extrai o mel das flores mais amargas é a abelha que produz o mel mais doce. Aleluia. Tem um ditado indiano que diz: quando a cama quebra, nós temos o chão para dormir. Acredite nisso. Se a vida lhe parece um limão, faça da sua vida uma limonada. Aprenda a ser diferente. É para isso que eu desço na casa do oleiro, para ter mudanças de ações. E a igreja do Senhor já perdeu muito,
porque não muda as suas ações. E o Senhor está chamando. Eu quero que nesta noite, na minha presença, quando eu estiver te construindo, você seja grato, você seja um adorador. Quando eu estiver te reconstruindo, eu quero mudar dentro de você os seus sentimentos, a ponto de você mudar as suas ações. Deixa eu te falar um negócio. Para você encontrar o verdadeiro amor, escuta essa. Para você encontrar o verdadeiro amor, você vai ter que perder o falso amor. Quem entendeu? Para encontrar o verdadeiro amor, você vai ter que perder o falso. É assim que eu estou entendendo a vida. Lave os seus olhos com muitas lágrimas, porque isso vai fazer você ver melhor. O que é isso, pastora? As lágrimas me trazem amadurecimento, e eu vou poder enxergar a vida melhor. Agradeça a Deus pelo choro, porque o amanhã está chegando, e com o amanhã chega a alegria. Aleluia. Enfrente seus medos. Eu tenho aprendido que a gente tem que enfrentar os nossos medos. Quem não enfrenta o seu medo, cai na síndrome do pânico e perde de caminhar, porque o medo me paralisa. Toda pessoa medrosa, ela fica trêmula, paralisada. As pessoas dominadas por medo ficam onde se sentem seguros, na sua ideia de segurança. Acredite, a vida é sempre perigosa, e um dia vai ver o outro morrer. Então aproveite cada minuto da sua vida. Você veio aqui hoje para mudar suas ações. Aproveite cada minuto da sua vida, seja ele bom ou ruim. Agradeça, aproveite. Louvado seja o nome do Senhor. Siga o plano de Deus. Ele fará com que todas as coisas venham ao seu caminho. Siga o plano dele. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Se você acredita nisso, diga um glória. Então, para entender tudo isso que eu acabei de ensinar, você vai precisar descer à casa do oleiro. Saiba que hoje é o dia de Pentecostes, dia de festa, dia de louvor, de adoração. E é na casa da adoração que nós aprendemos. É na casa do oleiro que nós aprendemos. Então eu quero chamar a sua atenção hoje. Você precisa descer à casa do oleiro para experimentar o amanhã, cheio de portas que Deus vai abrir para você. Não fique preocupado com a noite. Acredite, o novo dia está chegando. Não fique desesperado, porque a vida hoje está amarga, está azeda. Aproveita para viver o melhor de Deus no meio do limão, do azedo. Espreme, põe o açúcar de Deus e faz da sua vida a melhor limonada. Eu quero lhe dizer nessa noite, que essa palavra passe pela sua cabeça hoje e mostre a você tudo aquilo que você vem vivendo e que Deus hoje lhe chama. Ei, vem, eu estou aqui, eu sou o oleiro, eu quero fazer você diferente. Acredite que Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua ação. Nesse primeiro culto de retorno, Deus quer as suas ações transformadas. Traga o céu para a terra através das suas novas ações a partir de hoje. Quando colocar a sua cabeça no travesseiro, acredite, Deus está trabalhando por você. Não se preocupe, não tenha medo. Segue sua caminhada. Essa é a palavra que eu queria ministrar sobre a sua vida hoje. E eu queria que você se colocasse de pé. E se Deus falou com você nesta ministração, se Deus ministrou o seu coração hoje, curve a sua cabeça em sinal de santidade, em sinal de arrependimento.
Curve a sua cabeça e diga: Deus, eu estou na casa do oleiro, e eu quero hoje entender que eu preciso ser transformado, eu preciso mudar as minhas ações. Não adianta nada a gente ser crente e continuar com as velhas ações de que o mundo tem, de que eu tinha no passado. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente entra para mudança de ação, mudança de atitude. Se eu era um brigão, não vou mais brigar. Se eu era um falador, agora eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Se eu era um medroso, eu agora serei um corajoso. Eu vou mudar minhas ações. Eu vou parar de ficar queixando da vida, porque fulano tem e eu não tenho. Ei, para! O sol nasce para o justo e o injusto. Coisas boas vão acontecer para o justo e o injusto. Coisas ruins vão acontecer para o justo e para o injusto. Está escrito isso na palavra. Você veio aqui hoje para descer a casa do oleiro. Então comece a dizer: Deus, eu estou descendo, me transforma. Me mostra onde é que eu estou errada. Me mostra o que eu fiz. Me mostra o que eu tenho levado adiante que não é legal. Eu estou, Senhor, na casa do oleiro. Muda as minhas ações. A tua palavra é tão linda, Senhor, quando ela diz para nós, no livro de Jeremias, no capítulo 18, existe uma palavra viva para nós, Pai. E desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Senhor, fala conosco nesta hora. Tua palavra diz para nós: eis que eu estou forjando o mal, mas se você quiser mudar as suas ações, eu quero que você converta o seu coração a mim, e melhorai as vossas ações, e melhorai os vossos caminhos. Senhor, nesta noite nós estamos na tua presença. Nós queremos sair desse primeiro culto, Deus, de retorno hoje. Nós queremos sair bem melhores do que entramos. Nós queremos sair fortalecidos, porque eu creio que nesse momento os céus estão conspirando ao meu favor, para um futuro de vitória e brilhante. Eu quero entregar os meus irmãos, as minhas irmãs que estão presentes e aqueles que estão online. Quero entregar essas pessoas a ti nesta noite. E quero te pedir que a formosura do teu Espírito mude o coração dessas pessoas. Cuida deles, Jesus. Trabalha por eles. Restaura a vida deles. Transforma a vida deles. Purifica a vida dessas pessoas que estão comigo hoje. Melhora, Deus, essas pessoas. Que nós possamos continuar, Senhor, buscando a nossa mudança no meio dessa pandemia, que dentro de pouco tempo vai se acabar, porque o Senhor tem me dado garantia disso. E eu te louvo e te agradeço, e declaro aos meus irmãos ações novas, atitudes novas, mudança de compromisso, vida nova, porque hoje, diga hoje, eu desço a casa do oleiro, a casa da transformação. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas nos acompanhando através dessa live. Nós temos pessoas aqui, e eu não sei quem é que está aqui entre nós que hoje deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei quem é de vocês que estão aí nesta live, no YouTube, que necessitam dar um passo para Jesus e dizer: Deus, até hoje eu fiquei aqui, mas eu desço a casa do oleiro, porque eu quero ser transformado. Se há alguém entre nós aqui nessa noite que gostaria de tomar uma atitude de entrega nas mãos do Senhor, eu quero que essa pessoa levante sua mão para os céus e diga: eis-me aqui, Senhor. Há alguém aqui nessa noite que entrou por essas portas e gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. Levante sua mão direita onde você está e fique aí mesmo. Não precisa você vir à frente, eu oro daqui mesmo por você. Há alguém entre nós que gostaria de determinar: hoje é o meu dia, é o dia que o Senhor Deus fez, e eu vou descer a casa do oleiro, porque as minhas ações serão transformadas. Se nessa noite há alguém entre nós
nessa live. Existe alguém aí no YouTube, existe alguém aqui agora entregando a vida dele para Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Há mais alguém aqui entre nós? Há mais alguém aí? Em nome de Jesus, aonde você está, na cidade, no país aonde você se encontra, hoje eu te digo, é o teu dia de mudança de ação, de ir na casa do oleiro, de viver uma nova vida. Receba essa palavra, e queremos agradecer a Deus por essa pessoa que entregou a vida dela para Jesus. Diga: Deus, muito obrigado. Eu entrego a minha vida às tuas ações transformadoras, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Traz a transformação necessária. Asperge o sangue de Cristo sobre essa pessoa e abençoe a vida dela, em nome de Jesus. E a igreja diga: assim seja, em nome de Jesus. Aleluia.